Dia da Doença Rara. E aí a gente trouxe essa profissional que a gente gosta tanto de conversar com ela, e ela vai conversar e bater um papo com a gente, explicar algumas doenças, inclusive aqui dentro do Piauí. Será que tem algumas doenças que até para vocês que são profissionais, tipo, nossa, nunca tinha acontecido aqui, é a primeira vez que uma doença como essa realmente chega. Hoje é o Dia Mundial da Doença Rara e nós vamos conversar com ela. Já se encontra aqui no nosso estúdio para bater um papo com a gente, que é a nossa querida Patrícia Braga. Patrícia, é sempre muito bom receber você aqui. Eu que agradeço o convite, também muito bom estar com vocês. Que bom. Ai, a gente fica imaginando, poxa, a gente tem que parabenizar esses profissionais, esses médicos, essas figuras que cuidam da saúde do povo, porque vocês sempre com muito carinho aceitam o nosso convite de estar aqui, tirar as dúvidas. Como a gente tem trabalhado muito essa questão das pessoas terem cuidado com o que elas estão vendo nas redes sociais, não tirando o mérito das redes sociais, porque todos nós usamos as redes sociais, todos nós, quando precisamos, fazemos as nossas pesquisas, mas a gente não pode estar necessariamente com um olhar só para aquele mundo. E aí a gente chama atenção para a TV, que passa tanta credibilidade, que é o Dia TV, a nossa TV que trabalha dentro do Bom Dia News, esse cuidado e esse zelo com o nosso telespectador. Aí a gente traz vocês que são profissionais e fica algo mais aberto, mais claro, né? Mais bem informado para quem está em casa. Sim. Não é isso? Então a gente já começa logo falando sobre essa data. Falar um pouco do que é considerado uma doença rara, porque tem gente que às vezes não entende e até a gente mesmo precisa entender melhor. Sim, uma doença rara, ela foi considerada pela Organização Mundial de Saúde uma doença que afeta cerca de 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Isto é, a cada 100 mil pessoas afeta 65. É muito raro, né? Mas, ao mesmo tempo, Vanusa, são pessoas que têm condições de saúde, que precisam de acompanhamento. Primeira coisa, precisam do seu diagnóstico correto. Depois, precisam de um acompanhamento, de um tratamento de saúde que seja adequado para aquilo que ela tem, uma medicina personalizada. Quando a gente fala de uma doença rara, pode acontecer também de naquela cidade, naquela capital, naquele estado, não ter um médico que trate dessa doença? Sim, isso é possível. Como se tratam de doenças raras, elas são pouco frequentes na clínica médica, na prática médica. Mas quando a gente suspeita de algo, eu acho importante, na verdade, não é nem o diagnóstico logo de cara, mas que aquele profissional que está mais em contato com as regiões interioranas, que ele saiba suspeitar e encaminhar para o local correto. Pronto. E aí a gente pode falar sobre a doença, essa doença rara, ela tem um chamado mais próximo da genética, tem a ver com o ambiente, ou na verdade com o estilo de vida, influencia? Na verdade, 80 a 85% das doenças raras, elas são de origem genética. Então, na verdade, aconteceu uma mutação genética, uma alteração genética no DNA dessa pessoa, que acabou ocasionando várias outras consequências no corpo. Cerca de 20 a 15% das doenças raras são por conta de outras questões, principalmente questões infecciosas, mas são a minoria. A grande maioria, como eu falei, são de origem genética. Hoje, dentro do Brasil, por que não dizer aqui dentro do estado do Piauí, mais precisamente na nossa capital, existe alguns tipos de doenças raras que já foram resolvidas dentro da nossa cidade? Sim, hoje o Piauí, inclusive, é um dos primeiros locais que a gente tem o tratamento de amiotrofia espinhal no hospital público. A gente foi formulada uma medicação nova e essa medicação ela está sendo utilizada no Hospital Público Infantil, Lucídio Portela. Poderia falar especificamente do que se trata? A amiotrofia espinhal, ela é uma doença, uma alteração genética que afeta, ela tem vários graus, né, vários tipos. E ela pode afetar as crianças logo no início da vida, que é justamente quando chama mais a atenção. A criança, logo ao nascer, ela apresenta uma hipotonia, uma fraqueza muscular muito acentuada. E essa fraqueza muscular, ela inclusive pode acarretar um desconforto respiratório, levando essa criança a uma intubação, a uma traqueostomia, uma qualidade de vida muito ruim. Hoje em dia, com o tratamento precoce,
a gente consegue, inclusive, melhorar a qualidade de vida, melhorar a força muscular dessas crianças e, consequentemente, o padrão respiratório também muda. Muito bom. Quando se descobre uma doença rara, né, uma doença genética, por exemplo, na família, a assistência e os exames, eles devem ser levados até essas pessoas? Porque, assim, muitas vezes, não, olha, esse caso dessa doença não se resolve aqui e a gente não vai poder resolver aqui. Mas, de imediato, a assistência e os exames não podem ser negados a essa pessoa, né? Com toda certeza. E nós temos um grande aparato de exames que são realizados no acompanhamento desse paciente. Quando a gente fala de doença genética, não necessariamente nós estamos falando de exames genéticos. Sim. Eles podem vir a ser solicitados quando necessário. Mas no acompanhamento desse paciente, nós precisamos várias vezes de exames que são de rotina. Ecocardiograma, ultrassom de abdômen, ultrassom renal, hemograma. Então, esses exames que são de rotina também são utilizados na rotina do paciente com doença rara. Dentro da sua profissão, como pode ser esse aconselhamento, né, para as famílias que aí estão e que muitas vezes têm esse problema genético, né, e não sabe como lidar com a situação? Como é que acontece esse aconselhamento? Vanusa, é uma situação bastante difícil, né? Porque nós, familiares, nós compartilhamos informações genéticas com a nossa família. Verdade. Então, às vezes, o fato de haver uma pessoa com uma doença rara, ela pode reverberar para os outros descendentes. Então, a família, ela sempre precisa estar orientada dessa possibilidade. E nem sempre é uma tarefa fácil, porque quando a gente fala de doença rara, não tão fácil a gente vai encontrar um colega, uma pessoa que tem algo semelhante. É mais difícil, né, Exato. Patrícia? Nossa. E algo que as mães sempre referem no consultório é uma solidão. Parece que só o seu filho tem aquilo. É muito difícil você encontrar com um vizinho, com uma pessoa próxima, alguém que tenha a mesma condição do seu filho. Por isso, eu sempre oriento, quando você falou em relação às redes sociais, busquem informação. Tem que ter muito cuidado. Hoje a gente encontra tanta informação desencontrada, tão perigosa, que as pessoas, eu já percebi, Patrícia, que as pessoas, quando elas vão buscar algo, elas já estão, de uma certa forma, desesperadas porque não estão encontrando resposta. De alguma forma, você vai buscar algo porque você quer uma resposta imediata. E, às vezes, essa resposta imediata fica só naquela primeira pergunta. Exato. Você já percebeu isso? Exato. As pessoas, elas acham que essa primeira resposta, essa primeira pergunta que foi feita e a resposta que foi dada é exclusivamente a única. Não precisa mais se pesquisar mais nada, não porque disse, e dali é uma verdadeira corrente. Exato. Sai falando para um, para outro, e nunca chega como tem que ser. Né? Eu sempre oriento que a gente tem que ter cuidado nessa busca, porque, inclusive, nas fotos que a gente vê na internet, sempre vai mostrar a pior foto, né? Algo que seja o caso mais grave. Então, a gente precisa ter muita cautela nessa busca. Mas, por exemplo, em relação aos grupos de apoio, a encontrar outras mães que estejam vivendo uma situação semelhante, isso é muito positivo. Isso tira a solidão da família, isso dá um apoio emocional, um apoio social para aquela família também. Nossa, que maravilha. Agora, sim, tem alguma idade específica ou as doenças raras, elas acontecem tanto na infância como na adolescência e pode chegar também na terceira idade? Ou não? Porque você falou da questão genética, mas muitas pessoas só descobrem, muitas vezes, tardio. Talvez seja por isso o pensamento de que aquela doença, ela aconteceu só na terceira idade ou não. Existem algumas doenças raras que, de fato, elas só vão se manifestar em idades diferenciadas. Ótima pergunta a sua. A doença genética, ela está com a gente desde que acontece a concepção da pessoa. Quando se junta o óvulo e o espermatozoide, é formado um DNA novo. Então, ela está ali com a pessoa desde sempre. Porém, ela pode se apresentar logo ao nascimento, na infância, inclusive na vida adulta ou na velhice. Um dos exemplos que eu posso te citar é uma síndrome que nem é tão rara assim, chamada de síndrome de Li-Fraumeni. Essa é uma síndrome de predisposição ao câncer.
em que a pessoa pode ter uma infância completamente sadia, uma adolescência completamente sadia e por volta dos 30, 40 anos iniciar uma sequência de cânceres nessa pessoa. Nossa! E isso é uma alteração genética. Forte, né? E aí, no mundo que nós estamos vivendo hoje, com tantas informações e com tantos cânceres aparecendo nos últimos tempos, né? Mexendo bastante com a vida de várias pessoas. Uma das coisas que me preocupa muito dentro da comunicação, nos últimos tempos, a gente tem ouvido vários amigos mostrando, chegando mais próximo, principalmente de doenças assim. Sim. Profissionais que a gente já conhece de muitos anos, que passaram longos anos ao nosso lado e que de repente estão, né, com câncer. Isso tem acontecido nos últimos tempos com muita quantidade de pessoas. Isso às vezes nos assusta dentro da comunicação. Não sei se é porque nós somos muito próximos uns dos outros, conhecemos alguns profissionais de uma forma mais próxima, seja a comunicação seja uma família, que a gente não está todo dia junto, de colegas que trabalham em outras emissoras, mas logo a gente fica sabendo. Pode ser isso também, não sei. Mas isso nos chama atenção. E por sinal, às vezes, cânceres que afetam, muitas vezes, garganta, cabeça, pescoço, né? E aí isso é um alerta pra gente, a gente fica meio apreensivo, né? Sim. Hoje em dia, um dos benefícios que a gente tem é o diagnóstico precoce. A maquinária que nós temos de exames nos permite um diagnóstico precoce. Consequentemente, nós temos uma melhoria do tratamento, do acompanhamento e até da cura dessas pessoas. Inclusive, os exames genéticos, quando a gente percebe que algo está saindo do padrão, por exemplo, uma mulher virá a ter um câncer de mama aos 20 anos. Não é a história natural, né? É uma idade às muito vezes precoce. Não tem nem familiares, né? Exato. E quando isso acontece, a gente precisa procurar se essa pessoa tem alguma alteração genética que justifique algo que está tão fora do padrão. Muito bom. Outra coisa que me chama bastante atenção e que é importante a gente estar relatando e conversando sobre esse assunto aqui é que existem doenças, por exemplo, na zona rural, que muitas vezes elas vão até o óbito por falta das pessoas saberem. E talvez muitas também as pessoas ficam com elas guardadas dentro de casa. Aí a gente aproveita e chama atenção para que as pessoas que estão muitas vezes na zona rural, pessoas que estejam guardadinhas lá na sua cidade, mesmo que vocês não tenham necessariamente o acompanhamento do sistema de saúde, né, próximo de vocês, é importante que se venha pelo menos uma vez por ano com esses familiares, com essas pessoas, fazer alguns exames, ter essa preocupação de entender que a saúde dentro do nosso estado do Piauí sempre foi considerada uma das melhores e que tem avançado a cada dia. Muitos profissionais jovens como vocês têm buscado se especializar, têm buscado ir para mais longe, alguns vindo do exterior, vão para o exterior, para países de primeiro mundo, se especializar para daí então estar dentro do seu estado, trazendo essas novidades. A gente precisa também informar quem está assistindo a gente no mundo inteiro, mais precisamente dentro do estado do Piauí. Hoje todo mundo tem um celular na mão. Nesse exato momento nós estamos ao vivo através do portal O Dia, com a nossa programação ao vivo. E a gente sabe que se você sair de casa e não estiver assistindo a TV, você vai ter a oportunidade de assistir lá no seu celular, onde você estiver, que tiver a ligação da internet. E temos o QR Code, como apareceu agora há pouco, que esse bate-papo da gente, você aponta a câmera do seu celular e automaticamente você já vai conferir essa matéria desde o início com o que a gente está conversando. É muito importante chamar a atenção da população que mora também em regiões mais distantes, né? Sim, se atentar para os sinais, para procurar ajuda, que às vezes você pode estar diante de uma doença rara que tem tratamento. E quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico dessa pessoa, quanto mais cedo a gente cuida dessa pessoa, melhor qualidade de vida ela tem. É muito melhor que essa pessoa viva com qualidade de vida. Não é apenas sobreviver, é viver. Patrícia, dentro dessa sua profissão, o que mais chamou a sua atenção relacionado a doenças raras, principalmente do ano passado ou, digamos, da pandemia para cá? Aconteceu alguma doença rara que tenha te chamado a atenção dentro da nossa capital?
Sim, eu estava inclusive ontem dando uma palestra sobre isso, e uma das frases que eu iniciei é que nós estamos começando a viver uma nova era em relação às doenças raras, em relação à genética, porque atualmente nós temos nos deparado com doenças genéticas que inclusive têm um tratamento efetivo. Antigamente nós tínhamos uma ideia que uma pessoa com uma doença rara, uma doença genética, seria para um cuidado paliativo. A gente apenas ficaria acompanhando a problemática daquilo. E hoje em dia não, nós estamos diante de várias doenças, ainda são poucas? São, mas elas estão num número crescente de melhoria. Então, hoje em dia, nós estamos diante de um pool de doenças que nós já temos medicações formuladas, nós já temos estudos em andamento para que a gente tenha um maior número de pessoas com doenças raras que têm seu tratamento efetivo. Pronto. Eu não me recordo o nome da doença. No ano passado, aconteceu um fato com uma mãe aqui dentro da nossa capital, ao qual a filha dela, jovem, sofreu um problema de saúde. Eu não sei se a Lorena se recorda. Um problema de saúde onde ela foi pedir apoio porque não conseguia fazer o tratamento dentro da nossa capital, dentro do nosso estado. Ela teria que ir para outros estados ou até fora do país para daí então conseguir fazer a cirurgia da filha. Eu não sei se a Lorena se recorda, eu não sei se a Lorena, não sei se você se recorda, no ano passado teve uma mãe que fez até uma campanha dentro da nossa capital a respeito de uma doença rara e que não conseguiria tratamento aqui dentro da nossa capital, que teria que ir para fora. Você se recorda? Provavelmente era AMI, atrofia, ela foi para São Paulo. Foi para São Paulo. Atrofia muscular espinhal. Né? Então, assim, atrofia muscular espinhal. Então, assim, depois com o tempo a gente foi percebendo que às vezes é o que a doutora falou, é o que a nossa médica falou. Isso. Às vezes a doença é tão rara que você realmente tem que procurar o profissional certo, especialista no assunto, para que ele possa lhe dar esse aconselhamento. Exato. Às vezes o desespero chega primeiro do que a solução do problema. Exato. E como eu estava te falando, a amiotropia espinhal, se for realmente o caso, hoje em dia a gente tem tratamento, inclusive aqui então, no hospital Lucídio eu imaginei que era uma Portela. outra doença rara e, na verdade, olha só que importante a gente relatar. Como as coisas estão evoluindo, Como né? elas estão evoluindo. Quer dizer, do ano passado para cá, muito se evoluiu. E quando isso acontece, é muito importante que a população entre em contato e fale para os responsáveis que realmente estão a par desses assuntos, como a nossa profissional que está aqui com a gente, que é geneticista. Por quê? Porque daí então vai se fazer pesquisa, vai se querer entender por que aquilo está acontecendo. A gente só vai, muitas vezes, tocar naquele assunto quando ele verdadeiramente aparece. Sim. Senão fica difícil também, né? Uhum. A população também tem que trazer essas informações até para quem é da área da saúde. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Outra coisa que eu queria entender um pouco mais, e que isso serve também para os nossos jovens, para os futuros namorados, noivos, esposa, esposo, futuros esposos. A gente precisa chamar a atenção também da questão da ligação entre duas pessoas e até a questão do próprio sangue, né? Existe alguma coisa ligada a esse assunto? Sim, quando a gente fala de casamento consanguíneo, que é o relacionamento entre duas pessoas que são parentes, realmente existe um risco maior de acontecer alguma doença genética. Popularmente, pensa-se como se esse risco fosse um risco absurdo de alto, mas nem tanto assim. Para a gente ter uma ideia, o risco da população geral de ter um filho com alguma doença genética, alguma malformação, é em torno de 2 a 3%. Então, em cada 100, aproximadamente 3 tem um filho com alguma questão, porque isso é da natureza humana. Quando a gente fala de casamento consanguíneo, que é um casamento entre duas pessoas que são parentes, que vêm de uma mesma pessoa, às vezes os mesmos avós, né, os mesmos bisavós, esse risco ele passa de 2 para 3, ele passa para 4 e 5%. Aumenta, sim, mas não é um aumento absurdo, tá? Agora, quando isso acontece, nós precisamos rapidamente identificar o que é que esse filho desse casamento consanguíneo tem, tá? Porque isso sim
pode aumentar o risco de recorrência nessa família. Pronto. Ainda falando de sangue, existe algo que venha chocar e que possa trazer problemas futuros de saúde quando, digamos, você tem um sangue O negativo e aí, para a questão mesmo da própria gestação, pode trazer alguns problemas. Pode acontecer isso também ou não? Sim, na verdade, quando a gente fala de tipo sanguíneo, né, o tipo O, tipo A, tipo B, AB, né, ele está relacionado a outros problemas, principalmente aqueles relacionados à icterícia, que é aquele famoso amarelão que dá na criança logo após o nascimento. Mas ele está pouco relacionado às questões genéticas, ele está relacionado apenas à icterícia neonatal. Por isso que é bom a gente conversar sobre assunto, tira todas as dúvidas que, de repente, quem está do outro lado... Eu te fiz essa pergunta porque, durante muito tempo, eu ouvia falar de determinadas situações de saúde e sempre se falava muito da questão do O negativo, né? Porque se você se casar com uma pessoa assim, pode trazer problemas. E aí é muito bom a gente falar sobre esse assunto. Sim. A gente tem que chamar a atenção da população para que você fique a par de tudo. Principalmente os nossos jovens, que muitas vezes partem, não digo que sejam todos os jovens, ao contrário, estou falando para jovens, estou falando para a sociedade. Às vezes, a gente tem um relacionamento e faz muitas vezes tem uma gravidez que não foi combinada, não passou por todo aquele cuidado, toda aquela espera realmente de um desejo de ter um filho. E aí o que acontece? De repente você pode ter vários problemas por não ter planejado. E é interessante que cada dia que passa a gente diga mais e mais para a sociedade, se planeje, faça os exames, você homem faça seus exames, você mulher faça seus exames, para que a gente tenha famílias conscientes do que realmente estão planejando para a vida, né? Para ter essa consciência, é muito importante dar essa responsabilidade para jovens, adultos, toda a sociedade, né? Sim. No caso das doenças raras, elas inclusive, elas podem vir com alguns sinais ainda, inclusive, durante a gestação. Olha. Quando, por exemplo, a criança ela nasce com uma fraqueza muscular, por exemplo, a AME. Às vezes a mãe ela consegue relatar para a gente, doutor, essa criança não mexia na minha barriga. Às vezes, por exemplo, o ultrassom, ele é de grande serventia quando encontra alguma malformação, alguma alteração na estrutura daquele feto. Então, a gente já consegue ficar bem mais atento a essa possibilidade. Muito bom. Foi muito bom conversar com você. Quem quiser entrar em contato com você agora através do seu Instagram, vamos passar o Instagram para quem está em casa? Vamos lá? É doutora DRA, né? Sim. Ponto Patrícia Braga. Muito bom. Então você esteve agora com a gente aqui, acompanhando essa entrevista gostosa. A gente aproveita para dizer que tanto ela fala o Instagram dela, como também aparece na telinha, para que você possa anotar assim como está. A gente quer agradecer a você por estar hoje aqui com a gente falando sobre doenças raras. E a gente deseja que as pessoas tenham tirado proveito desse bate-papo, dessa conversa, para que elas venham buscar mais e mais os profissionais quando elas sentirem que pode estar acontecendo algo parecido, ou dentro de casa, ou até mesmo com os amigos. E ter muito cuidado com esse excesso de informação. Busque um profissional porque ele se preparou, ele estudou, ele se especializou e ele vai poder declaradamente lhe passar mais informações, não é isso? Eu que agradeço o convite. Hoje é 29, né, de fevereiro, é um dia muito feliz para mim, mas principalmente para a população de doenças raras. 29 de fevereiro, não aleatoriamente, é uma data proposital, porque 29 de fevereiro é um dia raro, né? Ele não acontece todo ano. Só uma vez por ano. E eu gostei muito, quero que Deus te abençoe. Obrigada. Tá? Que você continue crescendo mais e mais na sua especialidade. Foi um prazer. E tão jovem, né, gente? Orgulho pra gente aqui do Piauí.